Vamos ficar com o resumo desta sexta-feira, 21 de janeiro, da novela Malhação Sonhos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Após ter levado um banho de tinta, Josefina se altera e chama o pessoal da ribalta de vândalos, barderneiros. Ela diz que eles não perdem por esperar. Ela olha para Joaquina e a chama de traidora, e diz que ela não perde por esperar. Joaquina se defende e diz que ela não tem mais medo dela. Eu vou, mas eu volto, porque essa fábrica agora é minha e a lei tá do meu lado. O pessoal começa a vaiar ela e gritam: vai embora, vai embora, vai embora. Gael sorri e mostra a Duca Granfina que quer demolir a fábrica. Ela tá toda lambuzada de tinta. É isso aí, ô perua desgraçada, bem feito. Dona Dalva fica feliz ao ver que Duca recebeu alta. Duca tira graça e diz: é lógico que não, eu fugi do hospital. Olha aqui, rapaz, você não me tira do sério, não. Senão eu te dou umas porradas e te mando de volta pro CTI. Gael manda ela pegar a leve porque o médico pediu para ele ficar de repouso, hein? Ela sorri e agradece a Gael por tudo que ele fez. Gael diz a Dandara que ele demorou a chegar porque ele foi fazer uma visita ao Dr. Heidegger, porque ninguém melhor do que ele conhece a cabeça do Lobão. Dandara pergunta se adiantou ele ir lá falar com ele. Gael diz mais ou menos, mas o que eu entendi é que o Lobão não vai sossegar até acabar comigo. Ai meu Deus, eu só quero saber quando é que isso vai ter fim, e agora? Gael diz que ele não sabe, mas ele não vai se tornar refém daquele bandido. Bianca chega em casa e pergunta como é que tá o Duca. Gael diz pra ela: fica tranquila, porque ele já tá em casa sã e salvo. Ela diz que bom e pergunta se deu pra eles conversarem então. Gael diz: deu. A gente conversou e eu te confesso que eu tô me sentindo muito mais leve. Gael diz que vai à fábrica ver como é que tá aquela confusão toda. Bianca diz que Karina dormiu lá e Gael pergunta se foi com o capiroto. Dandara diz com os alunos, professores, todo mundo, meu bem, tá a maior complicação, é melhor você ir mesmo lá. Gael chega na fábrica com cara de espanto e diz: pelo amor dos meus bonsás. Yo, parou! O que vocês fizeram com a minha academia? Karina pede para ele ficar calmo e diz que eles podem explicar. Nando diz que a galera resolveu que eles deviam marcar o território. Gael diz que ele pensou que eles só seriam despejados daqui a um mês. Bárbara pergunta: uma semana ou um mês, qual é a diferença, Gael? Pedro responde: 3 semanas. Ela diz: não, Pedro, eu tô querendo dizer de que qualquer jeito a Josefina ia acabar expulsando a gente da fábrica. Tá rolando também um abaixo-assinado pelo tombamento da fábrica. Joaquina diz que para garantir que a Josefina não vai derrubar nenhum tijolo dessa fábrica, eles vão revezar dia e noite. Pedro pergunta se ele tá dentro e qual vai ser. Ele diz: regra número 1, eu vou voltar às aulas normalmente, a gente tem que treinar porque tem um campeonato próximo. E regra número 2, ninguém vai se atrever a me pintar. Todos vão para cima de Gael e começam a pintar ele. Jade se despede de Lucrécia e Edgar porque ela está voltando para BH. Edgar pede por favor a Lucrécia para ela ter piedade desse pobre professor de teatro e falar logo para ele quem é o verdadeiro pai da Jade. Ai, de novo essa história, troca o disco. Edgar diz que ele, como companheiro dela de todas as horas, ele tem direito de saber. Tem alguma chance de ser eu? Ela diz que tem. Ele diz: jura a verdade, Lucrécia? Ela diz: você e a metade da ribalta da nossa época. Ele diz: mulher má, sem coração. Mas você sabe quem é o pai de verdade, não sabe? Ela diz: claro que eu sei, mas eu não vou contar. Pois se você acha que eu vou desistir, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Dandara vê Bianca triste e pensativa e pergunta por que ela tá assim. É por causa da chata aqui, né? Na verdade, você queria estar lá na fábrica com todos os seus amigos que estão lá, não é isso? Bianca diz que ela sabe, depois ela vai pra lá. Que cara é essa, minha flor? Já te conheço, Bianca. Bianca diz que ela não sabe como é que vai ficar a relação dela com o Duca. Ela pergunta por causa da Nath? Bianca diz: a Nath lembrou de tudo. Você viu o clima lá no hospital. Quando eu cheguei na cama, ela estava beijando o Duca assim que ele acordou. Sabe o que eu acho? É que tá todo mundo confuso. É muita novidade. Bianca pergunta o que ela faz. Dandara diz que ela tem que ser sincera, abrir o jogo total com o namorado dela. E o resto não depende de você, meu amor. Nath diz a Germano que ela ainda está assustada. Parece que a vida dela caiu inteira na cabeça.
Germano diz que ela já vinha nesse processo de recuperar a memória, mas alguma coisa acelerou tudo. Você consegue lembrar que momento foi esse? Ela diz que foi quando ela percebeu o quanto ela amava o Duca. Quando eu achei que ele fosse morrer, a minha memória voltou de repente. Germano pergunta: e o Lobão? Nath diz que ela realmente acreditou que ela ainda era namorada dele. Eu não menti pra você. Quando eu cheguei no Rio, eu cheguei a gostar dele. Mas isso foi antes de descobrir quem é ele de verdade. Germano diz que o trauma fez ela lembrar somente dessa parte da vida dela. É, mas foi por causa daquele canalha que eu perdi a minha memória. O pior, que ele me convenceu de que foi o Duca quem me agrediu. E acredite, mais do que isso, eu achei que tivesse lembrado da cena. Bianca vai até a casa de Duca e ela pede desculpas porque ela não conseguiu esperar. Ele abraça ela e diz: que bom que você veio. Bianca olha séria para ele. Ele estranha e pergunta o que foi. Duca pergunta se tá tudo bem e ela diz: não, Duca, não tá tudo bem não. Ele pergunta se eles precisam mesmo ter essa conversa agora. Bianca pergunta se ele já sabe do que ela veio falar. Ele diz: sei, da Nath. E Bianca diz da Nath, de tudo que vem junto com ela. Ô Bianca, quantas vezes eu vou ter que repetir que eu tô contigo? Eu te amo. Quando você fala, eu acredito. Mas Duca, olha no meu olho e jura que você não sentiu nada quando a Nath te beijou. Ele diz: Bianca, eu tava desacordado. Quando eu acordei já tava rolando. Sentiu ou não sentiu? Fala, Duca. Eu não posso apagar minha história. Eu e a Nath, a gente tem um passado. Bianca diz que ela viu o beijo e viu como ele reagiu. Eu quero saber o que você sentiu. Eu lembro o tanto que você sofreu quando a Nath desapareceu, mas ainda quando você achou que ela tinha morrido. Vocês nunca terminaram de verdade, não é? Duca confessa que ele tem um carinho enorme pela Nath, mas é com você, só com você que eu quero ficar. Bianca pergunta se ele tem certeza. Ele diz: tenho. Quando eu vi o beijo, eu fiquei na dúvida. Ela te chamando de meu amor, você nos braços dela e eu de fora só olhando. Bianca diz a Duca que ela ama ele, mas ela não vai conseguir ficar numa boa com esse fantasma entre eles. E o que você quer que eu faça? Você quer que eu pare de falar com a Nath? Ela diz não, pelo contrário. Fala com ela e resolve logo essa história. Vocês não conseguiram conversar depois de tudo que aconteceu, né? Eu prefiro perder você do que sentir que você tá comigo pela metade. Gael convoca todo mundo para limpar a sujeira para ele voltar a dar aula. Nando diz que ele tem uma boa e uma má notícia. A má é que não tem água, e a boa é que a gente não tem que pagar a conta no final do mês. Joaquina diz que isso é uma tática da Josefina para tirar eles de lá. Bárbara diz: mas a gente não vai sair da fábrica. Roberta vê Germano na frente do QG. Quando ela vai falar com ele, Nath sai de lá e abraça ele. Roberta dá meia volta. Delma diz a Renê em fim sós. A Tonton e o Pedro não estão em casa. Eles vão para o sofá namorar quando Pedro abre a porta e invade a casa com os amigos dele. Os dois tomam um susto e Delma pede para Renê dizer para ela que ela não tá sonhando, que tem uma ocupação de caras pintadas na minha sala. Renê fica com a cara triste por não ter conseguido ficar sozinho com Delma. Pedro diz que ela falou muito bem ocupação, e Delma pergunta se a ocupação agora é lá. Pedro diz que a ribalta estava sem água e ele chamou os moleques para tomarem banho lá. E pelo visto a gente chegou na hora certa, né, Renê? Renê diz a Delma que ele já vai indo.